Fernando, obrigada por você aceitar esse convite, né? É um momento muito especial pra gente e eu gostaria que você se apresentasse. Bom, Quem é você? eu sou filho, né? Sou pai, sou profissional, sou psicólogo. Trabalho com clínica desde 1993, atendo crianças, adolescentes e adultos. Dei aula durante 23 anos, agora parei, só estou com consultório. Tenho mestrado na área da educação e a minha linha é a psicanálise e, mais especificamente, a inglesa de Winnicott, que foi um pediatra e psicanalista inglês, né? Eu gosto muito dele. E ele fala muito sobre a questão da mãe, do pai, da criança. Ele centra a teoria psicanalítica dele nessa triangulação dos papéis, né? Da função materna e função paterna, que ele chama, que é diferente de figura, né? A figura é a figura física, a função é o exercício da maternidade e da paternidade. Mas os homens hoje precisam ouvir as mulheres, concordo? Os homens hoje precisam entender as mulheres, ok? Mas e os homens hoje? Quem é que está ouvindo eles? Porque tem um livro que eu acho muito interessante, Mulher não ri, homem não chora. Né? Porque antigamente, mulher que fosse muito risonha, muito falante, era mal vista, né? Muito expansiva, né? Até hoje, né? Dependendo, né? E o homem não chora, né? Imagina. Então, assim, para onde vai o choro do homem? Para onde vai? Porque a mulher, quando ela fica angustiada, ela grita, ela deprime, ela não sei o quê. O homem, quando fica angustiado, fica agressivo. Só que precisamos lembrar da máxima, que a agressividade é filha do medo. A gente só fica agressivo quando fica com medo. Medo de ser agredido, humilhado, aviltado, abandonado, desconsiderado. É aí que nasce a agressividade. Então tem muitos homens agressivos hoje? Tem. Mas por que será? Né? E as mulheres, algumas, não todas, estou dizendo assim, nesse afã de se verem reconhecidas numa sociedade historicamente machista, que ainda é só ver quantos homens na política, quantos homens diretores de empresa, né? Mas a ideia desse projeto é exatamente isso, a gente poder ouvir os homens. Né? O que está doendo? O que é difícil? Né? Tá, você não quer sair com aquela mulher, você é ridicularizado num grupo de amigos. Por que você não quer? Tem um motivo. Né? Então a ideia é movimentar isso. O homem pode chorar assim. Por que vocês não podem chorar? Por que tem que engolir tanto choro? Por que a mulher é o sexo frágil e o homem é o fortão, sendo que dentro de um contexto paternidade o homem se sente completamente vulnerável? Inclusive é interessante falar da paternidade, né? O que seria, a priori, o papel do pai? Vamos pensar no início, nasceu um bebê. Antes do bebê nascer, ele está dentro da barriga da mãe, né? Dentro do útero, alimentado pela placenta. E aí ele nasce. Então, qual o papel do pai nesse momento? Bom, quem tem o seio com o leite é a mãe. De quem o bebê precisa nos primeiros meses de vida é só da mãe. Ou de uma substituta dessa. Como eu falei, é uma função materna, né? Não é a figura, é uma função. E qual que é a função do pai? A gente pode pegar um modelo biológico aí, o modelo da gestação. A gente parar para pensar, o útero é uma palavra masculina. E o útero envolve a placenta e o bebê. A placenta, que é a que nutre, é uma palavra feminina. Então, qual a função do pai inicialmente quando nasce o bebê? Proteger o pai, mãe e bebê, para que a mãe tenha a segurança e a tranquilidade de cuidar do seu bebê. Então, o pai tem que ser uma rede de apoio para a mãe nesse início. Para que a mãe não enlouqueça, né, com tudo aquela demanda em cima dela. É que nem, por exemplo, um lobo e uma loba. Quando a loba tem filhotinho, ela fica dentro da toca. O lobo não entra. Se ele entrar, ele apanha. Ele tem que ficar lá fora, protegendo a entrada da toca e trazendo comida. Então ele garante que a loba tenha as condições de segurança e alimentação para poder cuidar dos lobinhos. Quando a criança cresce, a mãe apresenta o filho ao pai e o pai ao filho no sentido, filho, esse é seu pai, pai, esse é seu filho. Vocês agora vão começar a se relacionar também, porque existem momentos que precisa-se de cuidados, que não é seio, não é leite, não é nada. Então, aos poucos, o pai vai entrando também no cuidado direto com essa criança. Mas, inicialmente, o papel do pai é de apoio à mãe. Escreve o que seria esse apoio. Você precisa imaginar o seguinte, se uma mãe... Segundo o Winnicott, que, como eu falei, pediatra e psicanalista inglês, ele dizia que uns dias antes do parto e umas semanas após ele,
a mãe entra num estado especial que se chama adoecimento materno primário, onde ela vai entrar num estado de se desligar do mundo exterior e sintonizar no bebê. Por quê? Porque ela vai ter que se identificar com o bebê. Ela vai ter que entender assim, olha, ele dormiu faz tanto tempo, ele vai acordar mais ou menos daqui tanto tempo, aí ele vai estar com fome, depois que ele mama, esse choro é de dor, não é de não sei o quê, isso aqui é uma manha. Ele vai... Só que para fazer isso, ela tem que entrar num estado regressivo muito grande, quase psicótico, né? O que, aliás, algumas mães adoecem mesmo, que é uma psicose puerperal, que pode levar até a morte do bebê, né? Tem mães que matam seus bebês num surto psicótico, quando a depressão pós-parto é muito grande. E a gente precisa entender também que toda mãe deprime após o parto em níveis. Porque uma coisa é você ter ficado grávida durante quase 9 meses, você não é uma pessoa, é uma entidade, você é olhada diferente, você tem outro ser batendo o coração dentro de você, e tarará, de repente esse ser sai de dentro de você e existe um esvaziamento físico e psíquico. Então as mães dão uma certa deprimidinha, de certo nível, que, dependendo de alguma patologia pré-existente, pode ser uma depressão muito forte, que é a depressão psicótica daí. Então o papel do pai é de dar um apoio afetivo, né, psicológico, físico para a mãe, né, no sentido assim de ajudar a carregar esse bebê, dependendo do parto, se foi normal ou cesárea. Já vi pais relatando que a mãe no almoço em casa, o bebê chorou bem na hora dela comer, ela foi dar mamar e ele deu comida na boca, sabe? Essa coisa de ser uma rede de apoio mesmo, não só material, né, mas material também, né? Tem uma história, inclusive, interessante. Tem uma lenda que fala que a mulher que lavasse o cabelo durante o resguardo ficava louca. Você lembra disso? Da quarentena. Da quarentena. Durante 40 dias a mulher não podia lavar o cabelo. Mas eu vou dizer mais para você. Antigamente, a mulher que na quarentena lavasse o cabelo já estava louca. Sabe por quê? Por quê? Porque hoje você há de convir que existe banho e existe evento. O evento é lavar o cabelo. Não é? Olha, hoje eu vou tomar banho. Hoje eu vou lavar o cabelo. É diferente. É diferente. Agora, você imagina 40, 50 anos atrás para lavar o cabelo. Os cabelos eram longos, era bacia, era não sei o quê. Então, a mulher que tivesse com um bebê pequeno dentro de casa, se preocupasse com o cabelo, ela já estava doida. Porque, na verdade, o narcisismo da mãe tem que estar investido no bebê nas primeiras semanas. Então, assim, de nem se preocupar consigo própria. E por isso que o pai é a rede de apoio. Então, assim, a função inicial do pai é ser uma rede de apoio à mãe. A mulher, ela fica mesmo muito mergulhada, né, ali quando a criança nasce. Fica muito difícil de separar dessa criança e até olhar para o companheiro. Que é um mergulho mesmo nessa relação, né? Muita dependência. Você comentou de como o homem pode ser apoio da mulher, né? Mas vamos pensar assim, cronologicamente. Eu sei que a gente não pode fazer isso porque é de cada um, né, esse tempo. Mas como que essa mãe consegue fazer para esse pai entra nessa relação? Eu dizia o pai? Ele fala, vem. Para a mulher não ser a engolidora, porque eu vejo muito desse movimento, até a ideia de fazer essa minissérie, é que eu vejo assim, eu sou mulher e eu vejo quanto a gente vai engolindo as coisas. Aquela coisa de tem que dar conta, tem que fazer, isso é uma questão cultural. Tá? A mulher tem que dar conta de tudo. E a mulher acaba dando conta de tudo e isso é um peso muito grande, a gente se sente muito cansado. O Isamitiba tem um livro também, Homem Cobra, Mulher Polvo. E mulher né? E assim, irrita muito quando o homem tem que focar em uma coisa só, não dá conta de fazer mais coisa, e aquilo vai, eu entendo que precisa muito de uma harmonia e conversa, mas como que esse homem também pode ajudar a mulher a falar, viu, eu quero entrar aí, me dá um espaço, né? Como que eu consigo entrar nessa relação? Tem uma questão de desenvolvimento mesmo genético, que o homem, vamos pensar assim, durante muitos anos, centenas, milhares talvez, ele foi o caçador. O caçador, já viu um cachorro ou um gato caçando? Eles focam. Sim. E não há mais nada em volta. Inclusive tem um cachorro perdigueiro que se ele apontar uma codorna numa linha de trem e vier o trem, ele não sai, ele morre. De tão focado que ele é. Então o homem, ele, durante toda a sua genética, é treinado ao foco único. Então ele faz uma coisa de cada vez. A mulher ficava em casa com 3, 4 filhos, cozinhando, coletando, não sei o quê.
do gato, a atenção dela era difusa, assim, muito. Isso historicamente foi um desenvolvimento mesmo. Agora, de querer entrar, tem homem realmente que quando a mulher tem filho, olha, o filho é teu, não quero nem saber, eu vou assistir televisão e tomar cerveja. E o almoço rolando, a criança chorando e etc. Aí eu acho que o melhor jeito de você pedir ajuda não é pedindo ajuda, é mostrando, ó, pra mim não dá. Mostrar o seu limite. Acho que o melhor jeito de você pôr limite a alguém é mostrar que o seu está sendo ultrapassado. Entendeu? E que você não aguenta. Né? Porque senão você fica assim, se você vai lá falar, eu quero que você faça isso, ou eu preciso que você faça isso, a pessoa fala, não, vem aí. Fala, não, mas não dou conta mais, joga a toalha, acabou. Então não tem comida, se vira aí. Quer dizer, é mostrar que todo mundo tem limite. Agora, para um pai pedir para entrar na relação do filho, é só estar disponível. Né? E como eu disse, a mulher precisa deixar. Né? Porque tem mulheres também que dificultam isso, por questões históricas dela, familiar dela, sei lá, alguma coisa assim. Ela acha que o filho é uma responsabilidade dela ou, pior, uma propriedade, né? E criam aquelas simbioses que nunca mais se acabam. Para você, como que é essa experiência de ser filho? Porque seus filhos, uma tem 27 anos e o outro tem 30 anos, né? Então acho que você deve ter muita história para contar. Eu engravidei com 22. Engravidou com 22, então. Você relata um pouquinho assim disso? Como foi a experiência para você, Fernando? Como tem sido, né? O meu pai, apesar de ser de uma criação tradicional, ele era mecânico, minha mãe professora estadual, ele era um homem muito afetivo, né? Não era de pegar no colo, assim, nem nada, mas ele era afetivo, de chorar fácil, contador de piada, então era fácil ver a afetividade dele, né? Apesar dele se manter mais assim, né, naquele papel de homem e tal, mas ele era muito afetivo. Eu sou filho do meio, né? E quando eu me vi grávido, vamos dizer assim, não foi planejado o primeiro filho, né? Eu falei, bom, já que tá que vá, né? Vamos ter. E para mim, eu também, como psicólogo, eu fiz estágio no Hospital Evangélico na pediatria. Então eu ajudava as enfermeiras a trocar fralda, passar pomadinha e não sei o que, né? Dos bebês internados lá. Isso nunca me incomodou. Assim, eu também sou do tipo que chora em comercial de margarina, né? Aquele filme Campeão, mas aquilo não devia fazer com uma pessoa. Mas, então assim, desde o começo eu fui bem presente, né? A minha esposa, a mãe deles, também sempre ajudou nisso também, né? Sempre requisitou ajuda, sempre... Tem um episódio, inclusive, que é muito engraçado, que ficou piada na família, que logo, alguns meses, semanas que ele tinha nascido, eu cheguei mais cedo em casa, não meses já, ela tinha voltado a trabalhar. Eu cheguei mais cedo em casa e ela chegou em seguida, né, do trabalho. Tinha lá babá, e eu fui pro quarto direto, no quarto dele, para ver ele e tal, meu filho. Aí ela chegou, não viu que eu tinha chegado ainda, né? E falou, cadê o meu amor? E eu respondi, né? Eu sabia que ela estava falando com o outro, né? Aí eu falei, tô aqui. Ela falou, não, você é meu outro amor. Eu falei, vamos organizar essa bagaça. Quem chegou depois aqui foi ele. Se tem algum outro aqui, é ele. Eu sou o original. É uma piada, mas é uma piada real, isso. extremamente real. Muito real. Porque quando nasce o bebê, você se transforma o homem no terceiro excluído. É verdade. Mas ele precisa entender que esse é o papel dele. Porque o bebê depende da mãe. Né? Você deseja a mãe. E necessidade é maior que desejo. Necessidades devem ser atendidas. Desejos podem ser interpretados. Por isso que o papel da mãe é cuidar do par mãe e bebê. Né? Agora, tem pai que se ofende, acha que a mãe está dando mais atenção para o bebê do que para ele, quer competir com o bebê. Peraí, cara, o tamanho do cara que você quer competir. Não é isso. Tanto é que tem homem que regride, né? Absurdamente quando nasce o filho. Dizem, não sei, que tem estudos que o índice de traição aumenta após o nascimento de filho, porque o marido se sente o terceiro excluído e tem sempre uma boa moça de plantão para dizer como ele é legal. Né? E tal. Mas então, de qualquer forma, aí
Tem uma foto também que eu repeti depois dele grande, que teve um dia que ele não dormia. Assim, tava chorando muito, não parava de chorar, não parava de chorar, não parava de chorar. Eu deitei com ele no sofá, assim, fiquei batendo a mão, ele dormiu aqui, em cima de mim, desse tamanho. Aí nós repetimos uma foto esses dias, né? Ficou engraçado. Ele tá enorme, né? Mas assim, dele não dormia à noite. Teve uma época que ele acordava de meia hora. E chovendo, relâmpago, 3 horas da manhã, ele achou que era fogos. Uhul! E a gente brincando no chão do quarto. Depois que passa, a gente lembra, a gente não sabe como é que passou, porque você fica a noite acordado pro filho, no outro dia você vai trabalhar, né? A gente se revezava, né? Para cuidar dele durante a noite, né? E isso para mim foi natural, certo? É claro que eu nunca cuidei dele do jeito que ela achava que eu deveria cuidar deles, por exemplo. Sabe uma história que eu não entendo de vocês, mulheres? Sabe a história de vai lavar a cabeça da criança para ter que passar 2 shampoos? Passa o primeiro, depois passa o segundo. Muitas mulheres falam isso. Eu uso um shampoo só, de preferência no corpo inteiro. O homem é mais prático. Então, para dar banho, né? Tem as diferenças. O homem é diferente de mulher, graças a Deus. Allah, sei lá, sei lá quem. É diferente. E mulher reclama que às vezes que a gente é muito diferente. Se a gente ficar igual a vocês, nós vamos ficar insuportável. Tá chamando a gente de insuportável. Não, 2 pessoas iguais vivendo junto fica insuportável. Se vocês ficarem igual a nós também, vai ser muito chato. É isso que eu quero dizer. Não, né? Tem que ter uma diferençazinha, complementar. Né? Essa coisa de educar o filho daí é uma coisa difícil, né? Porque cada um vem de uma educação. Também. E aí equilibrar isso na educação com o filho, eu acho que é um tanto desafiador. Aquilo que eu falo, às vezes que o pai dá uma bronca que a mãe não concorda, ou a mãe faz uma coisa que o pai não concorda, nunca um deve falar na frente do filho a crítica. Deve engolir seco, esperar a criança sair, no outro momento falar, olha, não achei legal que você fez isso por causa disso, e se acertar. Se acertar. Já teve bronca que a minha esposa deu no meu filho que eu não concordei e tal. Olhei assim pra ela, meio nela. O contrário também, óbvio, né? De ela não ter concordado e tal. Mas, gente, a gente precisa entender uma coisa: o erro faz parte. O Winnicott também tem o termo mãe suficientemente boa. Porque os erros da mãe ajudam a criança a se desenvolver. Ajudam a criança a entender que perfeição não existe e ela não precisa ser perfeita. E os erros da mãe ajudam a criança a se libertar da simbiose. Porque não tem uma pessoa... A pessoa mais chata do mundo é a pessoa perfeita. Mas assim, acho que a grande questão que fica hoje nessa conversa, assim, hoje em dia, ser pai sem mãe é uma questão em aberto. Não existe um modelo único. Né? Mas... tem certas funções paternas e maternas, independente se você é um casal tradicional, se você é um casal que os dois trabalham, se você é um casal que a mulher trabalha e o homem fica em casa, se você é um casal homossexual, porque isso é uma questão também interessante, porque se você é um casal homossexual, existe um que é mais uma função paterna e outro mais uma função materna, porque existe um mais ativo e um mais passivo em algumas coisas, e o outro mais ativo e mais passivo em outras coisas, porque 2 passivos juntos não dão certo, 2 ativos juntos não dão certo. Então, mesmo no casal homossexual, homoafetivo, existem as funções também maternas e paternas. Existem pessoas que criticam. Imagina um casal homossexual adotar ou ter uma criança, né? Essa criança vai nascer homossexual. Ué, mas não tem um monte de homossexual que nasce de casais heterossexuais? Sim. Então todo filho de heterossexual ia ser heterossexual. Sim. Se todo filho de homossexual vai ser homossexual. Né? Então, existe a função materna e a função paterna que, como eu falei de início, a gente pode se basear na questão biológica do útero, da placenta e do feto, que essas não podem mudar para um desenvolvimento saudável. Entendeu? Por exemplo, a mãe cuidando do bebê inicialmente, o pai sendo a rede de apoio dessa mãe e ele entendendo isso, né? A mãe apresentando o pai ao filho, o filho ao filho. Essas questões não podem mudar porque elas são estruturais.